Amém. Que dádiva. Gift from God. Uma dádiva do Senhor. We're so thankful. Estamos tão gratos. Just introduce ourselves to you. Deixem mais só Me, Brenda Swanson. apresentar-me a mim, à minha esposa, Brenda Swanson, lá atrás. Thankful for my wife traveling with me. Eu agradeço a Deus pela minha esposa que tem viajado comigo. We've homeschooled 5 children ourselves, Nós educamos em casa os nossos 5 filhos and none of them are in prison. e nenhum deles está na prisão. Praise God. Louvado seja esse Senhor. Nenhum deles está em carcere. Always by the grace of God. Sempre pela graça de Deus. By the grace of God. Graças a Deus. So we're very thankful for everything God's done in our family. Então, estamos muito gratos por aquilo que Deus tem feito com a nossa família. That's Bishop Fleming's late. I don't think we have Não, acho que não está aí o retrato da nossa internet working yet, but this is just show you Mas deixem-me apenas mostrar, se conseguirem ver. family. Esta é a minha família. You can see that. That's Se conseguem ver, children, se conseguem ver os meus filhos. and we're from the state of Colorado. E somos de Colorado, do estado de Colorado. Yeah, and that's a picture of my mother homeschooling us back in 1974. Então aquilo é dos anos 70. A minha mãe a fazer ensino doméstico comigo. My parents homeschooled 6 of us, Os meus pais fizeram ensino doméstico connosco, nós éramos 6. and I'm so thankful that my parents set out in faith to do it. E eu estou muito grato porque os meus pais agiram em fé para ensinar-me. It was against the law in most parts of America. Na maior parte dos Estados Unidos, nos anos 70, era proibido por lei. My father felt a call to homeschool us. Mas o meu pai teve esta chamada de fazer ensino doméstico connosco. And by God's grace, all 6 children are serving God today around the world. E pela graça de Deus, todos os 6 filhos dos meus irmãos estão a servir a Deus ao redor do mundo. I graduated from my homeschool in 1981. Eu graduei-me em 81. And my parents did not know if we could make it into college or not. Agora, os meus pais não sabiam se nós podíamos chegar até a universidade, But God provided a way. mas Deus providenciou um caminho. God is in control. Deus está em controle de tudo. And we trust God. E nós confiamos em Deus. Amém? Nós confiamos em Deus. Nós damos um passo de fé e nós caminhamos sobre as águas. Isto é, como é que é? Christians walked on water. Os cristãos caminham sobre as águas. And by the grace of God, E pela graça de Deus, Ele faz um caminho para nós. and sometimes He separates the Red Sea E algumas vezes Ele separa o mar do meio to make it happen for me and for you. para que aconteça comigo e contigo. So my encouragement is to trust God. Portanto, o meu encorajamento é que confie em Deus. Trust God that He will make a way for your family. Confie em Deus. Confie em que Ele abrirá um caminho para as vossas famílias. I graduated in 1981, went to a university in California, Agora, eu graduei-me em 81, fui para uma universidade no estado da Califórnia and I was student body president of the university in my senior year. e eu tive com o presidente da minha universidade no meu ano de sénior. There were 70,000 students, 17 mil estudantes and they elected me as president. e eu fui eleito presidente estudantil. I went on to get involved in corporate management in the business world. Posteriormente, entrei na área empresarial And then I also ran for governor of the state of Colorado in 1994. e também me candidatei para senador, para governador. I also ran for U.S. Senate. Também candidatei-me para o Senado. I lost, Perdi. but praise God, I've got a more important task that I've taken up. Mas louvado seja o Senhor que eu tenho agora tarefas mais importantes. It's my vision to bring a biblical view of education to the world. É a minha visão trazer uma cosmovisão bíblica sobre educação para o mundo. We want to salvage the faith. We want to save the faith. Queremos salvar a fé, salvaguardar a fé. The enemy is working very hard to destroy the faith. O inimigo tem trabalhado arduamente para destruir a fé na família. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities. A nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e The potestades. power of governors O poder dos governos is be used to destroy them tem sido usado para destruir a família. and destroy the faith in Europe and America. Destruir a fé na Europa e nos Estados Unidos. And we have exported
secular education all around the world. E nós exportamos, os Estados Unidos exportaram educação secular à volta de These Western governments want to destroy your children. os governos ocidentais querem We want to destroy the faith. querem destruir a fé Every nation in the e world. querem fazer isto a todas as nações. And so that's why my wife and I travel the countries all around the world. Portanto, eu e minha esposa viajamos a todo o mundo. We love your children. Nós amamos os vossos And the devil wants to steal the minds and the souls of your children. e o diabo quer roubar a mente e as almas dos vossos filhos. And he does it through public education. E ele fala através do ensino público. He creeps into private schools Ele entra pelas escolas privadas and homeschools too. e também nos ambientes domésticos. We must be committed to God's way of educating our children. Devemos nos comprometer com o caminho ou com a forma de Deus. Ele tem para a educação dos nossos amados. Not trust the government. Não podemos confiar nos governos. We must not trust the university. E não devemos confiar nas universidades. We must not trust the wisdom of men. E nem na sabedoria humana. We must trust God. Devemos confiar em Ele. What's the most important thing you do in your life? Qual é a coisa mais importante fazer de These vida? are children. Os nossos filhos cuidam de nós. Será que é o nosso trabalho mais então? Será o dinheiro? Is it your fame? Será que é com a fama? The most important thing in our life A coisa mais importante das nossas vidas. is raising our children in the nurture of Jesus. A coisa mais importante é treinar os nossos filhos. We would give our lives for our children. Estaríamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos filhos. Jesus said, what will a man give in exchange for his soul? Jesus disse: o que comem é capaz de dar. I ask you this. Eu pergunto-vos o seguinte: What would you give in exchange for your children's soul? o que darias em troca da alma? Onde darias? Onde darias? O que darias? Not even Nada. you give your life. Provavelmente darias a tua See that your children are walking in the truth. darias a tua vida para ver os teus filhos a caminhar. This is the most important thing Isso é o tema mais you are going to do que tu deves fazer in your life na tua vida. for this life and for eternity. Para esta vida e para a eternidade. I want to define education for a moment. Quero definir e pensar nesta. What are we talking about? Quando falamos de educação, Education is open to reason. educação é simplesmente educação é preparação. During our children. Nós estamos a preparar Our children come out of the womb, quando os nossos filhos saem do ventre da zebra. ready to go to work. Pois não são preparados para trabalhar. Não são preparados para a vida. Daqui a 18 anos, talvez. So we are marriage. Isto nós estamos a preparar Celestially. intelectualmente, fisicamente e também emocionalmente. Spiritual. A sua And social. espiritualmente, social. This life. E estamos a preparar essa idade And it's vida e para a vida. so we're preparing the full child, the whole child. Nunca estamos a treinar filho de forma completa. Não são atletas. Não são atletas. É toda a criança vai preparar assim para hoje e para a eternidade. But we also must. Mas também devemos proteger os nossos filhos. Some people say that homeschoolers are protecting their children. Alguns dizem que os educadores domésticos estão a proteger os filhos. And they say that that's bad. E dizem que isso é mau. But Jesus said what in Matthew 18? Mas dizem que disse Jesus em Mateus 18. Jesus says, if somebody stumbles, one of these little ones who believes in me, Jesus disse: se alguém faz tropeçar algum destes pequenos que confia em mim, it would be better for him that a millstone be hanging around his neck aí é melhor colocar uma pedra de leão em seu bolso and he be drowned in the body. e ser lançado ao fundo do mar. This is very serious for Jesus. Isso é muito sério para Jesus. And parents, pay attention. Modos prestem nós os nossos filhos, Protect mas spirit para ao mesmo tempo preparar o just put them in class. Não colocamos os nossos filhos, isolando os nossos filhos a 18 anos. we're protecting them Não, nós iremos para prepará-lo to be stopped para ser mais sal, luz
and to fulfill the calling that God has in our life. para cumprir a chamada que Deus tem para as suas vidas. So we have a commitment to a biblically based form of education. Logo, nós temos um compromisso para uma educação que é fundamentada nas Escrituras. I do believe that we need to go back to God's word for this. Eu acredito que nós precisamos de regressar à palavra de Deus para isso. This is for the most important thing of our life. Isto é a coisa mais importante para as nossas vidas. We must trust God with this. Nós devemos confiar em Deus para isto. My wife and I have committed ourselves to this. Eu e minha esposa comprometemos este trabalho. Given up the rest of our lives to this end. Nós simplesmente entregamos as nossas vidas para este caminho. We've traveled the world. Nós já viajamos muito. We buy the plane tickets. Compramos os bilhetes de avião. We bring 200 kilograms of books with us on the airplane. Nós trazemos uma média de 200 quilos. We put our clothes into a tiny little bag. Em livros, nestas viagens, roupas assim, all the mala pequenina, all the coisas na plane. Ali em cima, no hundreds of kilograms of books. Infinity para África, to Asia, para a África, para Portugal, para Portugal. So that we can bring it here, para possamos enviar e dar-vos A biblical curriculum as chic as we can. O mais barato. 50% off everything today. 50% de desconto, tudo hoje. We're ready to get as small as we can. Nós trazendo mais barato. Because we care about your children. We love your children. Justo porque nos preocupamos com os vossos filhos, nós amamos os vossos I filhos. quit my corporate job in Eu 1999 deixei a vida de empresário nos anos 90 to join Christian Home Educators of Colorado as a Colorado homeschool group. para acompanhar educadores domésticos no meu estado. And I've served as a director of the group in Colorado E eu tenho for 26 years. como diretor durante 26 anos deste grupo de educadores domésticos. But I want to just take a moment and address some of the lies Mas eu gostaria that parents believe. de investir este momento e mostrar algumas mentiras que muitos pais acreditam. Now, I think every homeschooling mother is nervous. Eu acredito que toda a mãe educadora doméstica está um bocadinho tensa com aquilo que está a fazer. My wife has been nervous about it. A minha esposa já esteve nervosa também sobre isso. Fail. Elas não querem falhar. Nós não queremos falhar. Nós não queremos dizer, vá com os vossos filhos. But there's this lie that says the government knows best. Mas existe esta mentira, diz que o governo sabe o que é melhor. We were in a legislative meeting in Colorado. Nós estivemos nesta reunião jurídica And the government wanted to regulate homeschools. e o governo queria regular o programa de ensino médio. And we have hundreds, sometimes thousands of homeschoolers. Como não é centenas, às vezes até milhares de educadores domésticos. Recently, 8,000 homeschoolers came to the Illinois Capitol Na última conferência de opinião que nós tivemos, 8.000 educadores domésticos to protest controls and regulations. e juntavam-se para protestar contra este controle, o regulamento foi Fight for the freedom for parents. combatemos foi a liberdade dos pais de fazerem as suas próprias coisas. We are a small minority, Nós somos uma a minoria very small minority. muito pequena. We fight hard, mas lutamos duro. We fight in faith. E estamos em fé. And we had won every political battle over the 26 years. Nós vencemos as batalhas políticas Every battle. durante muito tempo. It's been amazing. É incrível. God is on our side. Deus está no nosso lado. If you believe it, if you believe in God, tem a Deus. Tu creio em God. Alguém que acredita, believe in God. Se tu acreditas em Deus, you believe that God is over all government. Se tu crês que Deus está sobre ele, you believe that God has given you the responsibility. E se crês que Deus te deu a responsabilidade, that God will make a way for you. Então Deus vai formar um caminho a saber vida. Então tu precisas de crer que God is with us. Deus está conosco. Que pega essa? Tudo. But I remember in this educational meeting, Mas eu lembro nessa reunião the judge e o juiz levantou-se
He looked at the homeschoolers. Ele olhou para os educadores. And he said that sala, you should see. He said, ele disse, all of your children, todos os vossos filhos pertencem ao governo. All of your children belong to us. Todos pertencem. It's not true. It's a lie. Isto não é verdade. And you agree? That's concorda com isso? Ele tipo, our children do not belong to God. Os nossos filhos não pertencem ao Zé. Não. Our children belong to God. Os nossos filhos pertencem a Deus. And God has given these children to us. E Deus deu-nos as filhos. Como ajustadores de vestígios. Nós somos vestígios. Mas aí, que não da vista disso, sou tio de Jesus olha para os seus olhos, mães e pai, e diz, reis, e ele diz, cria os meus reis, my children, I am in a cheese, and then sure is, I'm not so. That's what he said. É isso que ele diz e quer dizer. What do we say to that? We say, you think nós respondemos, yes, Lord. Right now, you say, yes, Lord. You say, no, Lord. Sabe que vais dizer, no, Lord. No. Those two words are not going together. As palavras não direct. Never say, no, Lord. Could never say, no. No, that's not good. We always say, yes, Lord. And everybody say, yes, Lord. Yes, Senhor. Tá certo? Você pode dizer, sim, senhor. Sim, senhor. E say, sim, senhor. This doesn't say that together. Vamos dizer juntos. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, é o word português. Vem, olha, menino, português. What? Okay. But there is this lie. Mas esta mentira belong to os filhos pertencem aos tempos. This comes from Jean-Jacques Rousseau. Isto vem do homem chamado Rousseau. Rousseau is a French philosopher. Ele era filósofo, não sei, de França do Berlim. Você sabe a França é de João. Okay. He's a French philosopher. That's the beginning of the modern world. E aqui começa o mundo moderno. It was his idea that brought government education. Foi a sua ideia que trouxe a educação pública para o mundo. And did you know that Rousseau had 5 children? E sabiam que Rousseau tinha 5 filhos? He had 5 children. His girlfriend. She had 5 children. Através da sua namorada. Every week the children cada out on the streets. Foram deixados na rua. Abandonados na média, abandonado by their father, pelo seu pai, Rousseau, who is the genius, e é o gênio, who created the modern world, e criou o mundo moderno. This is Rousseau's world. Este é o mundo do Rousseau. And his orphanage is very big today. Que é orfanato gigante. Rousseau said fathers and mothers should not raise their own children. Rousseau disse que os pais não devem educar. This is a responsibility of the government. Essa é a responsabilidade do governo. He said the best book on education. Ele disse que o melhor livro sobre educação, Plato's Republic, é a República de Platão. And Platão said, here's the ideal society. Este é a sociedade ideal. A man and a woman come together. Homem e uma mulher juntam. In a relationship. No relacionamento. She has a baby. Ela tem bebê. The baby comes out of the womb. Ela concede este bebê. To the hands of professionals. E é entregue nas mãos do daycare. Preschool. E então, através da creche, the professionals will raise the children. Do infantário. E aí os profissionais educarão os filhos. That's Plato. Isso é Platão. That's Rousseau. Isso é Rousseau. That's of the devil. Isso é just demon. É simplesmente demoníaco. It's been extremely disruptive. Isto tem sido extremamente family. A família in every modern nation in the world. Em todas as nações modernas deste mundo. My encouragement today. Por isso, o meu encorajamento para vós to trust Rousseau. Não confiem no Rousseau. Não confiem. Meu. Amen? Go trust Rousseau. Não confiem no Rousseau. Trust God. Confie em Deus. And what does God say? Would you say God is wiser than Rousseau? Tu não achas que Deus é mais sábio do que Rousseau? Eu acho. Eu acho sim. What does God say? O que Deus diz? You shall teach your children. Deverão ensinar my word as you sit in your house. Para ensinar a minha palavra, diz Deus, as you are, encerrado na vossa casa, as you pleasure. Enquanto as you are, enquanto se deita. Can you trust all of that? Can you trust all of that?
podes confiar em Deus. E tem língua e traçar, podes confiar em Deus. One que chorar esta sexta, podes confiar mais em Deus. You just trust God. Podes confiar that He knows best. Ele sabe o que é melhor for the most precious little ones in your life. Ele quer o que valioso para as coisas mais preciosas. I think this mais preciosas da tua vida. Eu acredito que eu acredito que tu podes confiar. You know, I want to show you the data. Can I show you the data? Eu gostaria de mostrar-vos os dados, estatísticas. You may be persuaded by God's word, but the data is so full. Talvez já estejas persuadido com a palavra de Deus, mas os dados são importantes também. And many studies also Nós já fizemos vários estudos, várias pesquisas sobre ensino doméstico nos Estados Unidos. when I graduated, there were about 10,000 homeschoolers. Quando eu me graduei, tínhamos uma média de 10 mil educadores domésticos. 5 million. E hoje, 5 bilhões. So it's huge in America. Então, é grande. No problem getting into college. Não há problema. The colleges are begging for homeschool. Não há problema em dar a universidade. É isso daqui da lá. Papá, bem, alunos de ensino. Eles aprendem nesse português. Isso aí tem progredido mais. There you see in math, literature. Tem progredido mais do que outros alunos. Vemos aí literatura, ciência. 84, 85, 87, 80, 82. Alunos do ensino doméstico estão dos 80 para cima. Compared to the 50 percentile average. É comparado com a média de 50% da estudão, é a avaliação para aqueles que estão aqui em público. Isto é muito zoeira. There's no question. Não há In the minds of our government. Não há dúvidas na mente de nós que estes alunos do ensino doméstico têm mais êxito. They do better than public and private schools. Eles têm mais êxito do que Sample size of 26,000. os alunos do privado e os alunos do público. There we see another important data point. E vemos aqui outros pontos Money spent. importantes e dados que têm a ver com as finanças. Os gastos, Mothers must get a lot. os alunos do ensino doméstico não gastam muito dinheiro, mas as mães, It doesn't cost. têm que dar as testes. Contudo, não custa muito. Apenas custa isso. Bolsa Vida, claro, isto é... But the most important stat that I'll show you is the one law. Mas o mais importante que eu vos quero mostrar é aquele que está em baixo. This is a shock to our system. E isto é chocante para o nosso sistema. We all think that it's a profession. Porque nós todos pensamos que é necessário um profissional. If you have a plumbing problem in home, Se temos um problema de canalização nas nossas casas, plumber, chamamos um canalizador, electrical issue, electrician. um eletricista, um modelo de eletricidade, chamamos de eletricista. Profissionais, chamamos de pensamos que precisamos de postos de Moms a lot professionals. mas que é às vezes profissional, porque moms say I just not qualified. Porque as mães dizem, eu não estou qualificado para fazer isso. But they've done tests or studies on children whose parents are professional teachers. Mas fizeram um estudo de pais que são professores, são professores profissionais. And they compare that to the results. E eles viram isto de alunos que fizeram neste ambiente e viram os resultados. Students' parents are not professional teachers. Desta comparação entre filhos que têm pais professores que estão têm pais professores. So professional teachers Só alguns pais têm professores profissionais are not professional. e os pais não o são. And look at the difference. Agora vejam a diferença aqui. Conseguem ver a diferença aqui? Conseguem ver a diferença? Conseguem ver a diferença? Vejam a diferença aqui? Zero. Zero diferenças entre pais profissionais e pais over and over again. É isso que eles dizem. When it comes to homeschool, Falamos muito. there's no statistical difference. Não há diferença ali nas estatísticas. The professional degree Doesn't have. O profissionalismo com o professor não ajuda, não. Vejam isso é Estou surpreendido com esta cedência, pai. Isto é surpreendente. This is very surprising E muito surpreendente. because usually training helps. Porque normalmente o treino ajuda. Helps Por duas razões. Ajuda para os crianças. I've tried plumbing.
Eu já tentei trabalhar nisso. Eu já queria trabalhar, só que era um trabalho que era muito fora. E o que acontece é que ai, professional, é aposento, sou beijada, porque eu fico gerado no sul, do not call me for your plumbing problem. Não chamem, não terem problemas de de canalização. Eu chamo all over your house. Vocês me ficam calling. Problemas em casa, se me chamarem. So, but when it comes to homeschooling, Mas quando falamos acerca de There's educação doméstica, there's a school difference nós só vemos diferença. for parental education. Come again? Same thing for parents' education. Também a mesma coisa para a educação dos pais. There's no statistically significant difference in the performance of children. A nível estatístico não existe diferença no que diz respeito à performance dos filhos. Deixa-me clarificar. If the children are not school. Se as crianças forem educadas em casa, if children are put in public school, private school, se forem colocadas na escola pública ou na privada, Parents have a doctorate degree. os pais das crianças têm um doutoramento, their children do better. Os filhos terão melhor performance Then their children of parents have a low education. do que os filhos, os pais que têm uma educação mais simples. Homeschooling is an equalizer. Mas no que diz respeito à educação doméstica, Because there are powerful factors at work. So you level powerful forces. I want to show you some of those this morning. e eu gostaria de mostrar Can we look at some of these? Esta manhã. Okay. By the way, government regulation doesn't help either. Além do mais, regulamentações do governo também We have ajudam. some states where we have much regulation and some states with no regulation. Temos estados que têm mais leis, No. outros estados The government doesn't do any good. com respeito à educação e não faz nenhuma diferença. O governo simplesmente não ajuda. Amen. Amém. Okay, good. Okay. Amém. I'm glad you're all with me today. Eu e contente por estarem todos a acompanhar-me. So we got a brochure, a pamphlet in the mail, Então nós temos um panfleto and that's what it said. e eis que dizia no panfleto: Go ahead and read it. There is a misjudgment among some servants. Ha equivoco eloquens sidicus. No, go. I'm doing the best I can. Can you read it? This is what we read. We got this from a private soul written by a guy with a doctorate. Então aqui é EHP, Very smart guy. panfleto de uma escola privada de um diretor, de um presidente que é muito inteligente, que tinha doutorado, dizia o seguinte: há um equívoco em alguns tipos de que um professor não precisa ter formação universitária ou possuir as credenciais adequadas. Pessoas não qualificadas não devem realizar cirurgias cerebrais e não devem ensinar seus próprios filhos em casa. Okay, so that's what we got in the mail. Então foi isso que recebemos no nosso correio. But the data doesn't substantiate that. Doesn't prove that. Mas os dados não provam isto. But many will believe it. Mas muitas mães acreditam nisto. This takes a professional. But my encouragement is to trust God. What does O God meu say? encorajamento é que creiam em Deus. In our country today, Sabem, no nosso país, Estados Unidos, almost every parent understands the schools are no good. quase todos os pais entendem que a escola pública I don't know where Portugal is, não serve. but most parents know that government education has been a failure. Não sei se é em Portugal, mas muitos já perceberam que o programa educativo do governo tem sido many, many um ways. desastre. And muitas delas. And so we need to go to God's word first and foremost. Então nós precisamos de ir à palavra de Deus. And I want to start with Matthew 6:33. Eu gostaria de ir a Mateus, capítulo 6, versículo 33. Secret to success. Qual é que é o segredo para o êxito na vida? The secret to success O segredo para este sucesso is always to seek the kingdom of God. é sempre buscar o reino de Deus, primeiramente. And you know, if you are thinking we just need more money. Come again? If you're thinking our family needs money, E se tu estás a pensar que nossa família precisa de mais I want children to get lots of money. eu quero que os meus filhos tenham muito dinheiro. I want them to do well at school. Eu quero que eles
aceitam bem academicamente, so that they can get into a good university, para que entrem numa boa universidade so that they can get a good job, e, consequentemente, tenham um bom emprego so that they can make a lot of money. e assim que tenham muito dinheiro. That's the wrong perspective, Essa é a perspectiva errada. right? Isn't that the wrong Não é a perspective? perspectiva errada? What does God's word say? O que é que a palavra de Deus diz? Seek ye first the kingdom of God and his Buscai primeiro o righteousness, reino de Deus and all these other things will be added to e you. todas estas coisas vos serão God, acrescentadas. God will give you a good college degree. Deus irá dar-te God will give you some money. bom diploma universitário, God will algum provide dinheiro. for your children's Ele needs. providenciará aquilo que os teus filhos But don't precisam. seek that. Mas não procurem Don't isso. be going after that. Não busquem isso. Focus on the things that matter to Concentrem-se God. nas coisas que importam para Deus. And so what does God want? That's the Portanto, question o que for é que us Deus today. quer? Essa é a What does pergunta para God nós want? hoje. Let's go to God's O word que é que Deus quer? Vamos and à palavra ask de what is Deus important to God. e perguntar o que é importante para If you Deus. look up education in the Bible, Se estivermos à procura do conceito de educação na Bíblia, where does God speak of education onde é here? que Deus Where fala is de it? educação na Where Bíblia? education, where is it? Educação, Look educação. it up in the back. Onde está? Education. Vamos aqui atrás, E. na última página. E. Educação. E. Educação. It's not there. Não está aí. It's not in the Bible. Não está na Bíblia. What's the problem? Onde? Então qual é o problema? How about giving knowledge or wisdom Que tal, to a young man or young woman? que tal conceitos como dar sabedoria a um jovem? Does God have anything to say? Does Será God que- say anything about? Será que Deus fala giving alguma coisa knowledge acerca disso? De dar, to a transmitir child? conhecimento, Is there sabedoria? anything in the Bible about giving knowledge and wisdom to a child? Is there Será que anything in the existe Bible alguma about coisa na this? Bíblia que fale sobre transmitir conhecimento ao filho? Yeah, well, yes, there is. Claro que Did you know existe. there is? Sabes onde é que está? There's a whole book of the Bible Existe um livro da that's Bíblia, dedicated to this subject. livro dedicado a este Oh, tema. they don't teach it in the Eles não universities. ensinam isto na universidade, They don't teach it for the school teachers. nem ensinam isto aos professores. They don't pay any attention to God's wisdom. Eles não prestam atenção à But if sabedoria you de Deus. trusted God, Mas se confiassem em you would Deus, say, God, why did you put this in the Bible? Deus, por que colocaste Well, isto it's na for our Bíblia? children. It's for our children. É para os nossos filhos. It's a right way of raising our children É a forma correta de criar os nossos and filhos. educating them in true knowledge and E wisdom. educar os nossos filhos com o And conhecimento that's correto. why I put together the Proverbs Bible Study Guides. Por isso é que eu criei este guia de provérbios. Yeah. So we've got Baseado em 3 provérbios. in the series Por isso nós temos 3 Because- na série, because we want to livros. know what God says first. porque queremos saber o que é que Deus diz em primeiro lugar. Proverbs is more important than math. Provérbios é mais importante que matemática. Well, some people are concerned. Agora, muitas pessoas ficam preocupadas com They isso. say Eles dizem, there's no geometry in the book of Proverbs. não existe geometria And that's no a livro de concern for provérbios. them. Isto é uma preocupação para elas. The Greeks, Os gregos, the geometry. a This is so geometria, essential to life. a geometria é to tão life. essencial à vida. So why did God forget Então por que Deus to put esqueceu geometry in the book of Proverbs? de colocar geometria no livro de provérbios? Now God is very wise. Agora Deus é muito You agree? sábio. God is very wise. Estão de acordo? God is smart. Deus é esperto, inteligente. God is smart. Deus é inteligente. He's smarter than the Greeks. Ele é mais inteligente que os gregos. He's smarter than Jean-Jacques Rousseau. Ele é mais esperto do que So Rousseau. why did God forget to include? Então por que Deus geometry não in colocou Proverbs? Why? geometria no livro de provérbios? Por Well, quê? the answer is that it isn't that important. A resposta simples é porque não é assim tão importante. Your 14-year-old boy will say amen to that. O teu filho de Oh, 14 yeah, anos vai that's dizer right. amém a isto, That's certamente. right. Not that important. Não é muito importante, é Yes, verdade. yes, mom. This is Sim, good. senhora, I'm glad mãe, we isto came to the é, conference. isto é a melhor coisa que It's já a good ouvi. Boa conference. conferência. Yeah. Boa. Well, it's true that turns out God is focused É verdade que Deus está on what? What is God focused está on? concentrado numa It's the coisa. first principle. Qual é o foco de Deus? Fé é o caráter. Primeiro princípio. Faith O and character. foco é a fé e o caráter. That's what matters to God. É isso que that's what's importa important. para Deus. Trust in the Lord with all your heart. Confia em Deus com todo o teu coração. Go to the ant, you sluggard. Consider her ways and be wise. Vai à formiga, ó preguiçoso, e considera a sua sabedoria. I started homeschooling my son when he was about 11 years old.
O meu filho tinha 11 anos quando eu comecei a I educá-lo quit em my casa. job. Deixei o meu trabalho, despedi-me I realized I needed to come home. e eu entendi que precisava de voltar para casa. And I began working for a ministry, E eu the comecei homeschool ministry. a trabalhar para um ministério de educação doméstica. My wife came to me and said, I can't continue homeschooling your son. A minha esposa aproximou-se de mim e disse: eu não consigo starting to stress educar out. em casa o teu filho. She was overwhelmed. Ela estava assoberbada. And I said, we can't quit. I'm director of the homeschoolers. E eu disse à minha esposa: nós não podemos desistir, eu sou o diretor dos educadores We can't domésticos. quit. Por isso não podemos desistir. She said, well, you've been talking about homeschooling all over the state. E ela disse: bem, tu tens falado sobre a educação doméstica no Estado ou em muitos lugares. Maybe you should try to homeschool. Talvez devesses tentar educar em casa Maybe you também, should já que try. falas So- sobre o assunto. So I said, amen. Eu Sister. disse: Amen, ok, sister. amém, Amen, sister. irmã. And I Amém, received irmã. the challenge. Received the E eu challenge. recebi o desafio. And I think I understand the stress a little bit. E eu acho que entendo um pouco a tensão, o stress. Because I was busy too. Porque eu estava também ocupado. My son wasn't just homeschooled. O meu filho não... He was car schooled, Desculpem, o meu filho não teve só He educação doméstica, teve conference educação schooled. no carro, He was educação nas schooled everywhere. conferências, I ele took him teve everywhere with me. educação em todo lugar, ele veio a todo lugar. But it was a great experience. I'm Mas foi thankful. uma grande experiência e eu estou grato por isso. So as I began to homeschool my son, Portanto, quando eu comecei este processo com o meu he was filho, ahead in math. ele He was ahead. He was going ahead in math. He ele was estava muito doing bem, very well. ele estava muito bem em matemática, But he wasn't trying very hard. mas ele não estava a esforçar-se muito. You see, he was getting less than 85%. Ele tinha Tests. menos do que 85% nos testes. And so I said, son, Então eu disse: filho, you take the lessons, tu aprendes as lições and when you finish the lessons, do the test. e quando fizeres as lições, faz o teste. And if you get less than 85% of the E se test, tiveres menos de 85%, then you have to redo all the lessons então aí terás over de again. refazer todas as lições até And chegar ao teste outra so he vez. said, okay, Dad. Então ele disse: ok. He did the lessons, and they did the test. Ele fez a teste, And I'm ele grading the test. fez as lições, And fez o teste some people say, e eu avaliei o some teste. people say math is not emotional. Alguns dizem que matemática não é That emocional. has not been our experience. Essa não tem sido a nossa experiência. Has not been our experience. Essa não tem sido a nossa Math is the experiência. most emotional subject É in our Math- home. It's just, emocional, And so- a disciplina mais emocional. remember what I said. Lembre-se daquilo que eu vos Education disse. is preparation, Educação é preparação. intellectually, emotionally, E spiritually. mente, emoção e espírito. And I would walk by a room and I'd hear much weeping, E eu, weeping, muitas vezes, eu caminhava pelos quartos e ouvia muito choro, muitos and clamores. sometimes a little arguing. E algumas discussões também. And then I would see people praying. E eu depois via pessoas a And orar. I knew E eu this sabia. is the math class. Esta é a We're disciplina in de the math class matemática. now. Esta é The a very disciplina. spiritual moment. Eles estão a ter um momento muito Very espiritual. Isto é spiritual matemática in que our está por trás. Yes. Isto lá em casa. So as I'm grading my son's Então, test, enquanto avaliava os and testes do I'm meu marking exame do things meu off, filho he's starting to get emotional. e fazia as Emotional. marcações, Oh, o meu filho começou no, Dad. a ficar emocional, dizer: não, I said, pai, you got 70%. pá, tu Now tiveste you must 70%. redo all of these Não, lessons agora tenho que ler over todas again. estas lições outra vez, pai. And he said, no. No, I already pai. understand all this Mas eu material. já entendo, pai, Why, o material. why, Porquê? why? Porquê? I said, I know you know it, Meu filho, eu sei que tu sabes, but Mas- I'm not teaching you math right now. mas eu não estou a te ensinar I'm teaching matemática you agora. character. Eu estou a ensinar-te Just caráter. using math. Através da matemática. E através da matemática eu quero te ensinar caráter. Math is wonderful. Matemática é uma maravilha. Character. Mas o children. caráter é importante. You see, what's important is the character. O que é importante é o caráter. Care about the Não me importa a The math matemática. isn't important. A matemática não é You understand what I'm importante. saying? Percebem aquilo que eu vos estou a We dizer? use math, Nós yes, usamos a matemática, but to sim, teach the mas character. para ensinar That's caráter. what matters. Isso que importa. The diligence, A diligência, the honor of parents, o honrar os the pais, submission to a correction. submissão à Do correção. your children have trouble with correction? Será que os teus filhos têm problemas com a correção? Don't correct me. Não me corrijas, Don't pai. correct me. Não me corrijas. Don't you dare Não me correct repreendas, me não faças today. isso, não te atrevas. You ever feel that? Já You sentiram ever essa feel that? tensão no relacionamento com o vosso filho? The Proverbs talk about the scoffer. Scoffer. O problema fala do escarnecedor. He- Desculpem, o Provérbios fala He do cannot escarnecedor. be Eu creio que é corrected. escarnecedor.
he cannot be corrected. Too O proud. escarnecedor não pode ser corrigido. So brothers and sisters, this is what matters. Portanto, irmãos e irmãs, é This isto que is the importa. thing that matters Isto é o most. que importa. It's not Não about é- the academics. Não é a academia, não it's é about the faith a aprendizagem, a and the character of our disciplina, é a children. fé e o caráter dos These are nossos the things filhos. that matter most. É isto que importa. I'll go over a few more principios. Deixa-me trazer-vos mais Princip- alguns princípios. Principio. Princípios. Few more. Principio number 2 Mas o princípio número 2, is the one-on-one instruction. We say one-on-one instruction. instrução individual. Right. We this is extremely powerful. A um. Muito poderoso. I taught in private schools, public schools, Eu já ensinei em escolas privadas, públicas, and I can't teach 30 students at the same time. e eu não consigo ensinar, educar 30 alunos ao mesmo tempo. Impossible. É impossível. Impossible. Impossível. You cannot teach 30 children to read at the Nós same time. não podemos You ensinar can't 30 do crianças this. a ler ao mesmo tempo, é The impossível. kings, the Os queens, reis, as rainhas, the princes, the princesses. os príncipes e as princesas, How were they taught? como é que eram ensinados? By a tutor. Eles eram ensinados por um tutor. Because everybody knows Porque it's toda a the gente best form, sabe que the é, most powerful form of learning. que é a melhor forma de And ensino, every ensino teacher individual. knows this. Todos os professores The sabem. child must receive A criança precisa 90% of their teaching de receber by a mother or father anyway. 90% da sua educação através da And mãe e do most pai em todos homeschoolers os in lugares. America say this. This is what E a homeschoolers in America maioria say. dos educadores We domésticos already dizem did isto. 90% of it. Nós We já might as fizemos- well do 100%. Nós já fizemos 90% do trabalho, vamos a 100 então. So just keep them home. Então vamos mantê-los em Don't waste casa. the time in the school anymore. Não percam o tempo don't need mais that nas anymore. escolas. Não importa. That's the mindset of Esta the é a American homeschoolers. mentalidade dos educadores Because domésticos one-on-one dos Estados instruction Unidos. is important for 3 areas. Porque este To tipo, introduce novos materiais, este tipo de instrução é muito importante por uma coisa, such as para introduzir novos Such as- materiais, reading, como ler, addition, subtraction, okay, multiplication, division, adição, multiplicação, introducing, subtração, first time. divisão, introduzir estes temas pela primeira vez. We must do it together. Temos que on fazer the isto couch, side by juntos, side, sentados ao lado com o nosso filho, respecting the individual abilities of each child. respeitar a capacidade individual Very da criança. important. Muito importante. And when you teach the most important E issues, quando ensinamos os temas mais like importantes, character, como fé e it's a caráter, one-on-one experience. isto é uma So experiência important. um a um, So individual, important. personalizado. Then there's the principle of individuality, Depois existe which este ties into this. princípio da individualidade que está conectado com this- isto que eu disse agora. This assumes that God has created each of our children Isto with unique talents and abilities. Isto assume que Deus criou os nossos filhos com capacidades particulares e talentos particulares. We read this in 1 Corinthians 12. Vemos isto em 1 Coríntios Each 12. person has their own gifts. Cada pessoa tem o seu próprio dom. And what's the first thing you say when your second child is born? Qual é a primeira coisa que dizemos quando o What nosso do you segundo say? filho nasce? O que é que dizemos? Here's what we say. É isto que dizemos. They're so different. Eles são tão diferentes. You say that? Tu dizes isso? They're so different. Eles são tão Are all your diferentes. children Ele é tão exactly alike in diferente. Será que os Portugal? teus filhos são They're all exatamente exactly iguais uns alike? aos outros? No, they're Aqui em not. Portugal é assim? They're very, Não, very não different. são muito diferentes. But education Mas a is educação- always centralização and padronização. Ah, mas It's o- always centralizing, standardizing. Oh, Mas a educação é sempre centralizada e but padronizada. why? But why? E porquê? Because powerful governments Porque governos want poderosos to control the mind. querem controlar a mente, o coração e as almas. Remember, the devil wants your children's Lembre-se daquilo souls. que o diabo quer, a alma dos The vossos best thing he filhos. can do is melhor gain control coisa of the governments. O que ele pode fazer para alcançar esse objetivo é controlar os Gain governos. control of all of the education in a nation. Again? Gain control over all the education. Os governos têm controlado todo o sistema educativo das nações. It's about control. É sobre controle, este é o That's tema. why Napoleon É por isso established schools. Que Napoleão estabeleceu escolas. That's why compulsory attendance, we say, compulsory attendance, Isto é requirement to attend the schools. Atendimento compulsivo é requerido às Because crianças governments estar a atender must às escolas. control Isto porque os governos They want precisam de control controlar, querem o over controle the future generation.
They want controlar a control. futura geração. Este é o objetivo. But here's the problem. Mas este é o problema. God did not create every one of our children the same. Deus não criou todos iguais. Os nossos filhos não são iguais. I was in high volume manufacturing. Eu- Box. Colocamos o material na caixa And kerchunk, kerchunk, kerchunk. e You make all this product. esmigalha, esmigalha, esmigalha até Do you understand? concluir neste produto. And you make Entendem? thousands of these. E fazemos milhares destas But what's destas important? coisas. Mas o que é I importante was in aqui, quality. What's eu important estava na área da qualidade. O que é is that importante what's coming into the é o process que entra dentro is shaped exactly the same. e o que entra dentro do processo é There's moldado, no variation de forma igual. Não pode existir nenhum tipo de variação. in the raw material coming in what comes in. O material entra de uma Everything forma must be crua exactly the same. neste molde para que fique tudo igual. If Todos- it's not, E se não, then you get garbage out the other se side. não for igual, Garbage. o que vamos ter no final Now, é lixo. Não here's the serve. problem. You understand what the E problem este é o is? problema. The Entendes o problem problema? is O problema our é, children are not all exactly the é que os same. nossos filhos não são todos iguais. God made a big mistake. Deus cometeu erro então. He made them all different. Ele fez todos os nossos filhos diferentes. Now we can't process it Agora não through. podemos processar os nossos filhos para que Now sejam we iguais. get garbage out the other side. Agora não podemos ter o mesmo produto, o mesmo lixo no final. And governments ruin education. E os governos And têm they've been doing it for arruinado a 100 educação years. e têm feito isto durante um Remember, século. our nations became successful Acham que as nossas nações têm on sido one-room bem-sucedidas? schools. One-room schools. Uma Small sala, schools. pequenas escolas And homeschools. e Homeschool. ensino doméstico. So that's how the world went for 5,900 years. E é assim que o mundo sempre agiu neste modelo de ensino doméstico em 5.000 anos. And then the experts came in. E até que os especialistas entraram em cena. And they said, we'll fix this. E eles disseram, nós vamos resolver o problema, vamos resolver And now isto. look at it. E agora vejam como What está a a educação. mess. Que What a confusão, mess. que destruição. Terrible. Terrível. Just terrible. Simplesmente terrível. Not just the spiritual condition or Não the só character of the a nation, condição espiritual ou o caráter das nações, but the academics. mas the a academics. parte académica. You break down the character, Nós- you break down the Se academics. destruirmos o caráter, destruímos a Let formação me say this académica. about character. Deixa-me dizer isto acerca do caráter. If you're building a house, Estamos a construir uma casa like you're giving a child an education, como se estivéssemos a educar uma criança. the substance of the house A substância da is casa the foundations, é a fundação, the frame, the framing, os moldes da casa, a estrutura da the casa. wood, the wood. Colocado em madeira, a estrutura. That's the substance of Isto é a it. substância That's- da casa. The substance A substância of an education da educação is character. é o caráter. But geography and geometry, Mas geografia e geometria, that's the wallpapering. isso são a And decoração and the exterior, furnishings. a mobília. You see. But, Vêem isto? but how would you put wallpaper Mas como é que nós podemos on, colocar papel de on parede walls that don't exist? em paredes que não existem? Use a lot of glue. Tem que usar então muita cola. Use a lot of glue. Usem muita cola se querem Because the fazer walls isso. don't exist. Porque as paredes não existem. It's faith and character that matters. Caráter e fé é o que And importa. the focus in upon that by parents. E o foco dos pais tem que ser isto. Well, let's move back into individuality for Vamos a voltar moment. outra vez a este tema da My daughter individualidade. Emily was not very good in math. A minha filha Emily não era boa à matemática. A heartbreak for me. Isto partiu o meu coração. She was a zero. Ela with math. era um zero a matemática. We worked on it for years. Trabalhámos com ela durante anos. Maybe she's about 8 years old. Acho que ela tinha 8 years 8 anos de old. idade. And then Emily got it. She got it. E assim subitamente I don't ela know. entendeu matemática. I don't know how she got it. Eu não sei como é que ela entendeu matemática. Children don't learn on one line. E as crianças não aprendem de forma linear. And it's not 3 lines. E Where não you é- have average, E não smart, temos que and dumb. avaliar as crianças It's com not 3 lines. ser médio, burro Children ou learn muito like inteligente. this. As crianças são assim. Este é o processo de aprendizagem da One of criança. our daughters, my wife, came to me and she said, Uma das minhas filhas disse à minha esposa, e minha My esposa daughter comunicou-me também, was in the 5th level,
A minha filha estava no And quinto my ano wife said she forgot everything she's ever learned in e a math. minha esposa disse, ela esqueceu tudo aquilo que aprendeu em matemática. And so we said, no problem, start over again. Então eu disse, não há problema, vamos recomeçar. You Tudo. know, it happens. Isso às vezes acontece. It happens. Acontece. People learn at different Pessoas rates, aprendem ways, em different learning diferentes formas. styles. Têm passos Right? distintos de aprendizagem. Audio. One of Aprendem our por daughters, ouvir. audio. Sometimes Áudio. visual, sometimes Alguns kinesthetic. aprendem de forma They mais move. visual. The different kinds of learning styles. Existem diferentes child is very estilos de different. aprendizagem. As crianças são diferentes. In our state, we have to take a test Então, no nosso other year. no nosso estado, temos que fazer uma espécie de 3rd, exames. 5th, 7th, 9th, 11th. Os exames, We nós take temos um nome para tests. isso. Temos que fazer este tipo de And exames. my son was doing 99 percentile. E o meu filho estava com 99 99% da avaliação. Oh, pretty good. Espetáculo, eu I'm a senti-me. director Eu sou o diretor. Director Diretor. of the homeschoolers in my Dos state. educadores My son domésticos is no meu estado. 99 E o percentile. meu filho, 99%. He's going to talk about pride in a moment. That'll be good. Ele But vai I was dizer feeling acerca deste orgulho. And then my second child, Emily, got 90 percentile E a in segunda, the 5th grade. She's 90. o meu segundo filho, a minha filha, tinha But também then my 90%. third child, Mas o meu terceiro filho, Rebecca, a filha, Rebeca, she got 58. ela tinha 58 de média. 58 percentile. 58 That's going to de affect the média. national average. Isto vai afetar And I'm a director. média I'm nacional. director. But Rebecca is very different than the other children. Mas a Rebeca é muito diferente dos outros. She's always dos been outros irmãos. artistic. She's Ela é artistic. muito She's artística. the best pianist. Ela é a melhor pianista. Ela toca piano. She's an artist. Ela She gosta paints. de arte, pinta. She does everything artistically. She Ela- walks artistically. Tudo o que é arte, ela faz. Ela até anda de forma She walks artística. artistically. She does Ela é uma dishes artista. artistically. Ela faz tudo de forma Artistically. artística. Yeah. Li- lava a And louça de so forma when she artística. did the test, Então, I quando ela wanted to watch fez o exame, her do the test. ela fez So o she exame. gets the test out in front of her, Ela tem o exame à frente dela and she makes beautiful drawings. e ela no exame On the começa a fazer edges desenhos of the test. belos no exame Make it presentable, beautiful. para apresentar o exame de And forma bela, I was linda, telling esbelta. my daughter, this is Dizia à a minha filha, time test. Isto é It's math. teste We gotta do it. em tempo, tu tens que It's cumprir a isto no hurry, tempo. hurry, Rápido, time bora. test. Tens que terminar She's isto a trying. tempo. And you send it in for grading. You know, depois the enviamos machine grades it with little bubbles. Este exame para que seja avaliado, The ele machine tem doesn't say. numa máquina, é colocado The numa machine doesn't say máquina. beautiful test. E a máquina, Presentation, beautiful a máquina presentation. diz, que lindo We teste, give her que extra lindo 10%. exame. Vamos Extra dar, 10%. vamos dar uma Doesn't boa happen. percentagem. Doesn't happen, right? Isso não But acontece. God has blessed máquina my não daughter. avalia assim. God has blessed my daughter Mas Deus abençoou a minha She's- filha. with so much talent and ability. Ela tem tanto talento e Beautiful, habilidade. beautiful. Belo. And today, E hoje em dia she's our most successful child. é nossa filha com In mais everything. êxito. Com mais êxito. She's had her own businesses. Ela tem o próprio negócio People dela. borrow money from her. Ela, She's, pessoas pedem she's a dinheiro great emprestado. artist. She's one of the best pianists in the church. Ela é uma grande artista, ela é uma dos Very melhores gifted. pianistas na igreja. Very na igreja. gifted. Ela tem muito talento. And so, friends, every one of our children are different. Então, God amigos, bless them. os nossos filhos são todos With diferentes. these Deus os gifts. abençoe. So Estes- let's encourage them. Então estas dádivas, Maximize on their gifts. vamos encorajá-los e Challenge them, maximizar yes. estas dádivas. But what we do is we tailor make an education, like tailor making. Vamos desafiá-los, tailor mas o make que An fazemos educational é program como for each of our children. alfaiate. Criamos uma educação à medida. Yeah, Exato. that. Personalizamos a educação. Obrigado, Mauro. So let's move on to the Então, next one. vamos avançar We ao talked about próximo individuality. Let's talk about relationships. Então vamos a falar Relation- agora These are depois the de things that matter de most. individualidade, These relações. matter more than anything else. Agora, essas coisas The importam principle mais do of que qualquer coisa. relationships. O princípio do relacionamento. And this assumes the Jesus method. Então isto assume o método de Jesus Jesus. loved his disciples. Jesus amou os seus He discípulos. communicated his love to them. Ele comunicou o seu amor aos And- discípulos. and this is what matters more than anything else. E é isso que importa mais do que See, qualquer coisa. Our children are not like pens Os nossos processed through Os nossos filhos machine. não são como The canetas children- que são they're processados numa not fábrica. this.
Children are not pens. Crianças não são canetas. Children are not hard drives on computers. Eles não são Pushing discos amovíveis, não são information computadores, into hard onde nós drives on simplesmente computers. colocamos They're informação. not hard drives. Eles não são processadores. Our Não children são, are human beings. as crianças são They seres have humanos. personality. Eles têm personalidade. They're created in the image of God Foram criados à imagem de Deus, with ability for relationship. com a habilidade de Relationship with relacionarem-se. God. Relacionarem-se com Relationship Deus, with mothers and com os fathers. pais. What's interesting is I was at an excellence in teaching seminar. É interessante que eu tive num seminário sobre It was put on by the governor of our state, ensino com excelência e foi and they invited me. foi organizado pelo governador do nosso And estado. he- E eu fui this- convidado. And this expert is studying teachers. E este Some esperto, teachers, este very erudito, good job. estudava professores. The last part, sorry. Some teachers do a very good job. E ele dizia que alguns professores faziam um bom trabalho. What's interesting is Mas o that que é interessante é que the best teachers, they can adapt to each student. os melhores professores conseguem adaptar-se a qualquer estudante. They don't standardize. Eles não They padronizam o adapt to estudante. each student. Eles adaptam, moldeiam-se ao estudante. And then he says the very best teachers E depois ele disse, os are, melhores are in professores small schools estão em escolas pequenas, where they have the same students Onde for eles têm- 2 or 3 or 4 years in a row onde eles têm os mesmos estudantes por 2 ou 4 anos, because they're getting to know the student. They're building relationships. porque eles querem conhecer o aluno, What's also criar interesting relacionamento. is that as we study academic results with homeschooling, O que é interessante é que quando estudamos os resultados académicos dos alunos domésticos, the best improvements between homeschool and the national average o melhor desenvolvimento entre os alunos domésticos the biggest improvement e a educação pública is not 1 year into the program. a nível nacional não é apenas It's um ano not no 2 programa. years, Não vemos os resultados It's not em 2 3 anos, years. nem em 3, but it's 4 years. mas em 4 anos. 4 years. 4 anos. Why? E porquê? Because of relationship. Por causa do relacionamento. My dad sent me this news story a few years O ago meu pai contou-me esta história há uns of anos a family that moved into the woods. de uma família que mudou-se para um bosque, Which the father and his daughter. o pai e a filha. Became a famous story in America. Tornou-se uma história famosa nos They Estados made Unidos. a motion picture, a movie out of E it. fizeram um filme desta história. And the girl was 12 years old A criança tinha 12 anos. when the police found them. Quando a polícia os And she was encontrou, healthy, ela estava saudável, she was well fed, bem alimentada, but he had escaped out of the city mas ele saiu da cidade and he'd rescued his daughter from the schools. e ele resgatou a And filha da they had escola lived in pública the woods for 4 years. e decidiram viver no bosque, na floresta, durante 4 This anos. little house in the woods. Nesta pequena casa no bosque. And they didn't have much curriculum. They had encyclopedias E eles não tinham currículo, apenas tinham enciclopédias and they had a Bible. e tinham uma Bíblia. And so the police were concerned about the academic situation Então, a for polícia estava- the daughter. Estava preocupada com a situação So they académica da tested the filha. daughter. Então testaram a She menina, was 12 years old. 12 anos de idade tinha ela, And she had tested out as a 12th grade high school graduate. She E was ready ela- for college e ela at 12 years of age. E ela, com 12 anos de idade, foi avaliada como uma menina preparada para entrar na faculdade. É como se fosse um aluno do 12º. And so what stuck with me was this quote from the police officer. Então, o que ficou gravado em mim foi esta citação do polícia. O que estava claro era... Go ahead. O Barclay disse: o que estava claro era que as suas condições de vida eram inaceitáveis, mas o relacionamento deles era de verdadeiro amor profundo e carinho mútuo. And I guess my question is this. E eu creio que a minha pergunta é esta. Is it that simple? Será que é assim simples? Do relationships matter? Será que os relacionamentos importam? What about E a teaching professional certificate? um certificado What de about that? ensino? E isso? Não é importante um certificado? Doesn't matter. That Isso não doesn't importa. matter. Isso não importa. You understand what I'm saying? Percebem aquilo que You eu estou a understand what I'm dizer? saying? Percebem? Could it be that Jesus was right? Será que Jesus estava certo? Could it be that relationships are important? Será que relacionamentos são importantes? Could it be that sending your kids off to school
Será que enviar os nossos filhos para a escola or even like pública boarding school where they sleep over there, ou a reunião de professores ou de pais, maybe onde eles that's a bad adormecem lá, idea. talvez Maybe seja uma that's a má bad ideia. idea. Maybe it's important Talvez seja to build importante relationships, criar relacionamentos, but it's not easy. mas não é fácil. Relationships are painful Relacionamentos são dolorosos. because one way to keep the barns clean. You know how to keep barns clean? Uma das formas de manter o celeiro limpo You keep the cows out. é manter as vacas fora do celeiro. Because if you bring cows into a barn, Porque se trouxerem You as know what vacas happens? para o armazém, sabe o know que é que what vai happens? acontecer? they drop Elas Stuff. vão largar over the barn. em todo o celeiro. And if you bring your children into your Mas se house, trouxerem os vossos filhos para a vossa casa, it's going to be a mess. será uma desordem. You know what I'm talking about? Sabem o que é que eu, Any of a you que me moms know what I'm refiro? talking about? It's going to be a mess. As She's mães saying entendem amen, aquilo que eu right? estou a dizer, entendem? I'm in. I'm in. Amém. Yeah. Amém. And they will make a mess, Eles irão criar uma confusão and you will make a mess too. e tu também farás o mesmo. And we're going to have to forgive each other under the cross of Jesus E Christ. nisto temos You're que just gonna perdoar have to. uns aos outros através da cruz de The, Cristo. the, the fact is, Jean-Jacques Rousseau O facto é que Rousseau is a sinner, é um pecador and he doesn't want relationships with his children e ele não quer, não quis um relacionamento com os seus filhos, because he doesn't live under the cross of Jesus Christ. porque ele não That's the vive problem. ou não viveu debaixo ou conduzido pela cruz de And Cristo. that's why Plato said, E é por isso que Plato said Platão this, disse o seguinte: no father shall know his child, nenhum pai deve conhecer o seu and filho no child shall know his father. e nenhum filho deve conhecer o seu pai. It's one of the most horrible things ever written in the history of mankind. É uma das coisas mais horríveis And it was jamais escritas na história da humanidade. written by a Greek philosopher. Isto escrito por um filósofo grego. Completely false. Completamente completely falso. false. Completamente And falso. extremely, E extremely destructive to human society. extremamente destrutivo para a sociedade. Relationships matter. Relações importam. Relacionamentos In the importam. book of Proverbs, Livro de Provérbios, chapter 23, versículo capítulo the father 23. says, "My son, give me your heart. O pai diz: filho, dá-me o teu coração. Come close, observe my ways. Aproxima-te, vê os meus caminhos. Let us walk together. Vamos caminhar Let us juntos. live together. Vamos viver juntos. Sit with me Senta-te comigo on the front row of my life." na linha da frente da minha vida. That's what God wants. É isso que Deus quer. God wants that. Deus quer isso. Now, I never had a college professor say that. Agora, nunca tive um professor que me dissesse isto. Did you ever hear a college professor? Já Oh, tiveste, my son, give me your heart. já tiveste algum You're professor a dizer: oh filho, dá-me o teu coração? My physics professor did not say that to me. O meu professor de física nunca And me you're disse laughing, isto. right? You're Estás a laughing. rir, It's não é? humorous. É Why? engraçado. E porquê que é engraçado? Because that's the humanist form. That's the Porque secular este form. é o sistema, é a forma But it's not humanista. the Jesus way. Este não é o caminho de It's not the Jesus. Jesus Não way. é. We said this the other day. Dissemos isto no outro dia. Jesus put his seminary in a boat. Cristo colocou o seu seminário num bote, num barco. Why? E porquê que ele fez isso? Because he wanted relationship. Porque ele queria He wanted to relacionamentos. be in relationship. Ele queria relacionamentos. So we need this back. If Então you're a nós- Christian, Então nós precisamos if you're disso. Se tu és um platonic, cristão, if, se és if you're not a platonista, Christian, se não és you're a cristão, secularist, se és um secularista, you won't understand Jesus. tu não You're vais just not gonna entender understand a pessoa de Jesus. Jesus. Não I'm vais, talking simplesmente. about Christians Mas se eu tiver a falar com cristãos who want to do it the Jesus way. que querem fazer a forma como In Deus fact- fez, in como fact, Cristo can I fez. just say this? Aliás, posso dizer isto? Do whatever Jesus did. Faz tudo aquilo que Jesus Just do whatever fez. Jesus did. Tudo aquilo que Jesus fez, faz. You're all dismissed for the whole day. That's Por it. isso That's já the end of estão, the acabámos conference. aqui, It's the já end of the estão conference. pensados. No, I'm kidding. Estava só a brincar. Okay. Just do whatever Jesus did. That's Faz the aquilo que safest Jesus thing, isn't fez. it? Let's move on Vamos avançar. to one more principle. Are we out of time? We're Mais probably um way out of princípio. time. Será que já passámos o tempo? Eu não sei. Somebody give me how many more minutes or whatever? Quanto tempo mais temos? 1, 2, 5, 3. How many more minutes? 30 seconds, okay. 30 seconds. We'll do more 30 this segundos. afternoon. But let me end on life integration. Deixa-me terminar com este ponto, educação integrada. A biblical form of education Uma educação bíblica is based in James 1. é baseada em Tiago James 1. 1. We can't just hear the word. Não podemos apenas ouvir a We palavra. must do it. Temos que cumpri-la, temos que If you hear praticá-la. the word, Se ouvimos but you don't do it, e não praticamos,
you're like the man who sees himself in the mirror És and como aquele forgets homem it all. que olha Forgets para o it all. espelho e forgets or Forgets. hates? E esquece tudo. He forgets it all. And so about 95% of education is a Então, waste of time 95% da educação é uma perda because de there's tempo. no life integration. Porque não existe integração à vida. One night, my wife and I were going to bed, Numa noite eu e a minha esposa estávamos and para... my wife says, Emily forgot to do her grammar today. Fomos deitar e a minha esposa disse: esquecemos da gramática hoje. And I'm thinking, well, let's get Emily out of bed Então to do her vamos tirar a grammar Emily da cama e vamos until ensinar a midnight. gramática. That's what I'm thinking. What time? Till midnight. Till, E vamos fazer com que ela estude até à That's what I'm meia-noite. thinking. É isso que eu estava a pensar. And then I asked my wife, what was Emily doing if she wasn't doing her grammar? What E eu was she perguntei doing? o que é que a Emily estava a fazer se ela não fez a gramática. O que é que ela estava a fazer? And my wife says, she was writing a letter to grandma. Ela estava a escrever uma carta, disse a minha esposa, à avó. And I thought, E eu disse: why do we do grammar? why what? Why do we do grammar? Eu Why do we perguntei: study grammar? por que que nós estudamos gramática? Why? Por quê? Why? Por quê? So that she can write letters to grandma. Para que ela sim consiga You see? escrever cartas à avó. But É por we isso que don't aprendemos think gramática. that way. We don't Mas nós não integrate. aprendemos dessa Education- forma. Nós não integramos a education educação. is like- E educação é como Learning to ride a bicycle aprender a guiar uma bicicleta. by studying bike. E aprender a andar de bicicleta By studying bike pelo processo de for estudar 12 a years. bicicleta. 12 years. 12 anos Bike. a estudar Bike. bicicleta. Bike repair. Reparação de bicicleta. Bike accident recovery. Acidentes e Bike, recuperação bike, depois de bike. acidentes de bicicleta, But we've bicicleta, never bicicleta. gotten on the bike. Mas nós nunca fomos para a bicicleta e andámos de That's bicicleta. the way most É education assim is. que aprendemos, é assim que é a educação hoje em And dia. education takes place on an island. E a educação acontece numa ilha. What is school? O What que é is school? escola? School life? O que School's é a not vida de life. escola? Escola não é vida. Life is home. Vida é em Life is casa. business. É negócio. Life is making cookies and selling it to the neighbors. Vida é fazer bolinhos e vender aos Life is church. vizinhos. A Church vida é ministry. igreja. É That's ministério life. de igreja. Isso é vida. So when we teach math, Então quando ensinamos we're matemática, going to do it in the kitchen, vamos fazê-lo na cozinha. where we'll double the recipe. Quando duplicamos a receita. Fractions. Frações. 1/4 teaspoon. Quarto Double de the uma recipe. colher. 2/4. Ou 2 We quartos. do it right away. E fazemos We imediatamente. hear the word, we Ouvimos do a the palavra word. e aplicamos We a bring palavra. it together Trazemos in juntos, homeschooling, integramos no and ensino that's doméstico. home education E is the isso most que é powerful educação. form É a of forma mais education known poderosa to man. de educação que o mundo jamais What are viu. we talking about O que é here? que estamos a falar? What are we talking O que é about? que estamos a falar? I'm shifting your whole perspective. Estamos a tentar mudar We're not toda a tua talking about perspectiva. school. Escola. We're dispensing with school, Dispensamos with a the escola. humanist form. E a We're not doing forma that humanista. anymore. Não precisamos disso. What is this? O que é isto? Relationship. É Loving your relacionamentos. students. Amar os The estudantes. principle of individuality. O princípio de Life individualidade, integration. integração na Life integration. vida, As we walk by participar, the way. caminhar no caminho. What is all of this? O que é isto? It's not education. Não é This educação. isn't education. Não é educação. This is discipleship. Isto é discipulado. It's É discipleship. fazer discípulos. We focus on faith and character. Focamos-nos Develop no relationships. caráter One on e one. na fé, Life no integrates into relacionamento, all of life. um a um, It's em not toda a school. vida. E isto não é It's escola. discipleship. É discipulado, It's mentoria. what Jesus did. É o que Jesus fez. The smartest man. O homem ever mais lived. inteligente que alguma vez viveu. And we need to do what he did. E devemos fazer aquilo que ele fez. More next time, thank you. I'm done. That's Bom, that 30 já seconds. That was terminei. more than 30 seconds. Queremos. But Desculpa, we're just going to foi keep mais doing it later this afternoon. 30 Got more to segundos, come. mas Let temos me just mais, pray tenho real que quick. ensinar Just mais. pray. Father God, bless orar. these families. Senhor Deus, Oh, abençoa Spirit estas of God, famílias. show us the right way. Senhor, Show us ensina-nos, the right mostra-nos o caminho We correto. love our children. We Queremos want amar the os best nossos for filhos. them. Queremos abençoar os nossos filhos. Oh, put a light on the way. Put a light on the way. O Senhor põe uma luz no caminho That every parent here would know what to do. para que todo pai That saiba you would o que bless fazer. them, bless them for generations. Abençoa-os, In abençoa-os Jesus' name. em todas as suas Amen. gerações, em nome de Jesus. Amém. Thank you.